Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, num final de domingão, num planeta repleto de contrastes que também acontecem no Brasil, que é um país com dimensões continentais. E aí nós conseguimos ver, ao mesmo tempo, situações muito trágicas e aflitivas, como as que estão afetando o povo gaúcho, e também uma noite mágica para quem mora no Rio de Janeiro, para quem acompanha as redes sociais, por conta de uma apresentação de uma artista consagrada mundialmente, a Madonna, que fez ali com que centenas de milhares de cariocas e de pessoas que foram para a cidade estivessem ali nessa situação, né? Enfim, mas não só de contrastes vivem as situações no mundo e especialmente na política. No Brasil, especialmente, nós temos coisas que vão além do contraste, como, por exemplo, algo que está sendo convocado para se dar nesse domingo à noite, né? Me refiro a uma live que já foi frustrada há um mês atrás, live essa que teria a presença de Elon Musk junto com Bolsonaro. É algo que a gente poderia classificar como sendo o maior espetáculo inútil da Terra, né? Porque o que é que pode sair desse encontro, né? Vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão no entorno dessa história e se isso tem o poder de alterar alguma coisa na realidade política, a realidade jurídica aqui no nosso país. Isso pode, de alguma maneira, diminuir a intensidade das sanções que a criatura, que o inelegível, sofrerá assim que os inquéritos todos que estão na bica para serem concluídos, assim o forem, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora para o nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E se gostar também, se inscreva aqui no nosso Portal do José. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário. E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Bom, então vamos aqui aos temas. Bom, começando aqui com uma situação, né, que passou meio despercebida nas redes, mas foi um fato, né, que mostra que a figura do inelegível ele está com um nível de tensão muito elevado. Não é aquela figura que muitas pessoas pensam que anda por um lado e por outro e não está se preocupando com o destino dele, não. Em consequência das situações que estão ao redor dele, ele acabou baixando no hospital com uma crise ali de erisipela. Uma das consequências de você estar ali com esse tipo de enfermidade é justamente você estar com a baixa imunidade. E ele mesmo, ao sair do hospital, ele falou, olha, quando a gente está com a baixa imunidade, pode acontecer isso, enfim. Então a figura anda muito tensa, não anda se tratando, ele praticamente não tem esposa, né, que ela vive num outro mundo e, como a gente já salientou aqui, é um casamento que fica muito complicado dizer que existe uma relação ali de afeto. Nós estamos diante ali de dois negociantes. Alguém que escalou, alguém que veio de muito baixo, né, uma pessoa humilde como a senhora Michele, e de repente se encontra ali com um espertalhão, com um vigarista e consegue ter uma perspectiva de vida que ela jamais teria na condição que ela se encontrava antes dessa união. União essa que eu já comentei aqui com vocês, né, ela tem esse contorno jurídico de ser uma união com separação total de bens, né? Então, ela sabe que se perder o nome de Bolsonaro, se ela se descolar de Bolsonaro, ela terá perdas muito grandes, né? Ela sai do estrelato que ela se encontra nesse mundo da extrema-direita para uma condição de ostracismo e mais, né? Uma situação de uma posição de rejeição. Então, para ela, sobre alguns aspectos, é um caminho sem volta, é melhor ela ficar com o inelegível. O inelegível também não rompe essa relação estranha, porque ele cultivou durante os últimos anos a farsa que ele defende família, ele que já teve várias famílias, né? Então ficaria muito mal para ele uma separação, então para ele é melhor ficar nessa situação. Não é por outra razão que ele não quer que Michele Bolsonaro dispute cargos para o Poder Executivo, porque essa mulher empoderada, aí ele ficaria muito mais esvaziado, né? Ele viraria um coadjuvante de quinta categoria. E ele já passou por situações parecidas, uma vez que casado com uma mulher e tendo lançado essa mulher para o mundo da política, ele se viu numa condição muito complicada, né? Mas são questões pessoais, enfim, a extrema-direita que gosta de ficar chafurdando muito nisso. Eu queria só dar esse contexto aí para dizer que a figura anda muito mal cuidado, né? A figura está ali. Então,
agora está se tratando, enfim. E o filhote Dudu Bananinha anunciou hoje o evento mais inútil da Terra, né? Que seria ou será uma live entre Bolsonaro e Elon Musk. Evidentemente, as perguntas já foram mandadas há mais de um mês, né? Para que o roteiro ali tenha um script que tenha algum tipo de lógica, porque qual o tipo de conexão que pode haver entre Elon Musk e Bolsonaro? A pauta que foi divulgada ali pela extrema-direita diz que eles vão tratar de inovações tecnológicas, de futurismo e de liberdade de expressão. Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro conversando sobre futurismo, inovações tecnológicas com alguém? É a mesma coisa que a gente estivesse assistindo uma conversa de Einstein com o macaco Tião, né? Não pode dar em absolutamente nada. Evidentemente, como tem situações que estão ensaiadas ali, então deve ser um negócio meio frio, meio pasteurizado. E do ponto de vista da liberdade de expressão, o que a gente vai ver ali é um conjunto de vigarices, né? Uma vez que Elon Musk, na China, ele fica pianinho, fica caladinho, ele não questiona nada da liberdade de expressão. Logo a China, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, enfim, porque ele tem negócios lá. Então ele fica mudinho, o que é uma posição absolutamente covarde, mesquinha, egoísta, né, e contraditória. Mas aí fica uma grande interrogação que ninguém está conseguindo decifrar. O que faz um bilionário como Elon Musk associar sua imagem de alguma maneira a uma figura como Bolsonaro e que está no entorno do Bolsonaro, né? Silas Malafaia, se a gente pegar ali os supostos religiosos, né? O Valdemiro Santiago, R.R. Soares, o Edir Macedo, o Valadão, enfim. E pegando essas figuras como Nicolas Ferreira, o Gaia, Damares Alves, o Sanfoneiro Macabro, o Carluxo, enfim, o rol é gigantesco, né, gente? Então, o que leva uma figura a estar perto dessas outras que se identificam com esse mundo bizarro aqui no Brasil? E é por isso que essa conversa deverá ser uma conversa absolutamente ensaiada, porque qualquer coisa pode fazer com que já os prejuízos, né, que a imagem de Elon Musk está tendo com esse tipo de conexão com a extrema-direita no Brasil, isso se acentue ainda mais havendo algum deslize ali, alguma coisa que possa comprometer os seus negócios. Então a conversa ali está muito bem ensaiada. Por outro lado, pelo lado do Bolsonaro, a conversa também está muito bem ensaiada, porque se o Bolsonaro tiver ali alguém como intérprete, talvez nem precise, porque como eu estou aqui intuindo, essa conversa já tem o script já montado, né? Se o Bolsonaro disser alguma coisa fora do que já se tem nos autos, nos processos que ele está ali sendo incriminado, ele pode arrumar uma dor de cabeça muito maior, uma incriminação muito maior. Então, a conversa entre Einstein, com todo respeito a Einstein, né, e ao macaco Tião, conversa com o macaco Tião, com todo respeito ao macaco Tião, o que pode gerar essa situação? Absolutamente nada. Ficar assistindo uma droga dessa deve ter o mesmo impacto que você assistir uma pessoa puxando a cordinha de uma descarga, né? Talvez até uma pessoa puxando a cordinha da descarga te provoque reflexões mais úteis do que ficar assistindo essa verdadeira farsa que tem esse propósito no final da história, né, de fortalecer essa conduta desses extremistas aí e o discurso de que no Brasil vive uma ditadura, não há liberdade de expressão, enfim. Bandido adora a liberdade de expressão, né? Então, o mesmo princípio que eles advogam, ou seja, de falar qualquer coisa sem nenhum tipo de limite, é o que os bandidos do mundo fazem. Os bandidos detestam a lei, os bandidos detestam viver em sociedade, detestam respeitar o Estado de Direito. Não é por outra razão que eles ganham a alcunha de marginais, eles estão à margem dessa história toda, né? Então fica aí o recado, né? E a nossa previsão do que sairá dessa história. Não sei se os progressistas, se nós teremos depois dessa montagem, desse jogral, dessa farsa, alguma coisa muito impactante, né, para falar, para comentar. Deve ser uma coisa para inglês ver e para Bolsonaro ali tentar jogar sobre ele, né, um verniz de algo que ele não é. Uma pessoa que tem alguma
razoabilidade em alguma coisa que faz na vida, né? Vamos ver aí como é que será também, se ele vai mencionar alguma coisa no campo da empatia em relação a coisas que estão acontecendo no Brasil, né? E se fizer isso, se ele terá alguma legitimidade, ou se ele tem alguma legitimidade para falar desses assuntos. Bem, são essas as questões, gente. Normalmente aos domingos eu faço uma resenha dos principais jornais aqui com vocês, mas eu acho que esses temas aí, eu acho que eles são mais interessantes, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo Portal do José. E obrigado pela força que vocês estão dando ao nosso portal no IBEST, tá bom? Um grande abraço, tchau!